Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre o evento do 8 de janeiro, meu amigo, que flopou completamente, cara. Não foi ninguém no evento do 8 de janeiro do Lula. Que vergonha, cara. A gente já estava falando para vocês, né, que isso estava forçando já a barra, né? Esse negócio aconteceu há 2 anos atrás. O Lula quer dar uma importância enorme a isso, como se fosse um ato que a democracia esteve ameaçada e coisa e tal. Caramba, foi um protesto que deu errado, foi um protesto que a polícia falhou no protesto. Não teve nada além disso. Em momento algum houve nenhum risco de ruptura democrática ali. E o Lula está nessa história de puxar mais leitinho dessa vaca sequinha aqui nessa história. Acabou que o pessoal não contou. Não foi o Congresso, não foi os ministros da oposição, só foram os amiguinhos do Lula ali e o pessoal do STF, esses evidentemente iriam. E olha só, nem o povo foi, meu amigo. Essa foto aqui tá boa pra caramba, deram um jeito de fazer aquela foto milagrosa, né? Porque na verdade a foto real é essa daqui, ó. A foto é isso daqui, ó. Não tinha ninguém na Praça dos Três Poderes ali. Vamos entender isso daqui, por que isso é importante, tá? Essa notícia foi sugerida por Peter, entusiasta do Travecoceno, Eu Comi a Dilma e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, não é que o povo brasileiro não goste de democracia, não é isso. É que o povo brasileiro está percebendo que esse troço está uma forçação de barra sem fim, né? Ou seja, o governo Lula é um governo fraco, ninguém apoia o Lula. A única coisa que o Lula tem de positivo que ele conseguiu colocar é: oh, eu salvei o Brasil de um golpe, coisa e tal. E no primeiro ano, quando teve os ataques do 8 de janeiro, eu falei para vocês, foi terrível aquilo, né? Isso realmente atrasou toda a agenda da direita há muito tempo agora, com a repercussão desse negócio, né? Acabou que gerou apoio para o Lula, né? Ninguém podia ficar contra depois daquela depredação toda, daquele monte de vandalismo e coisa e tal. Então, assim, realmente ajudou muito o Lula o 8 de janeiro, né? Quando fez o aniversário de um ano, ainda estava o pessoal empolgado ainda, né? O Lula lá, não, porque temos que salvar e coisa. Agora, o segundo ano, comemorar o 8 de janeiro de novo, né? O Lula tentando esse negócio e tal. O fato é que não está comprando, ninguém está comprando essa história, né? Isso é um problema para o Lula, porque a única coisa que dá alguma popularidade ao Lula naquela parcela intermediária da população é esse ataque ao suposto golpe do Bolsonaro. Como eu já expliquei para vocês, nem quem votou no Lula gosta do Lula. Como é que o Lula ganhou então? É porque ele conseguiu convencer o pessoal do meio de que o Bolsonaro era uma ameaça, ia dar um golpe, não sei o que lá e coisa e tal. Esse pessoal acabou votando no Lula. Só que não tem nada de bom nisso daí, né? O Lula, primeiro que o suposto golpe do Bolsonaro é uma mentira, não tinha nenhuma chance disso acontecer. Segundo que o Lula só vem fazendo merda na economia, então ele está perdendo esse pessoal. E lembra, o eleitorado é sempre assim, você tem o pessoal que vota no Lula, esse pessoal vai votar no Lula mesmo, não tem jeito, né? Aquele pessoal que é partidário mesmo do Lula. Tem o pessoal que é partidário mesmo do Bolsonaro, também não vai mudar de opinião. A questão é o resto da galera que está ali no meio do caminho, né? E esse pessoal, a única coisa que o Lula consegue falar, que consegue atrair um pouco o pessoal, é brigar com o Bolsonaro. É a única coisa que ele consegue. E nesse ponto ele tem um problema, porque cada vez menos isso tem dado certo, porque está ficando cada vez mais clara a percepção de que o Bolsonaro está sendo perseguido. Ele não era um mal em si, ele está sendo perseguido pela justiça, né? Então é isso daí. O Lula fez o evento aqui, chamou um monte de gente, foi pouca gente, poucas entidades, né? Estão falando aqui 1.200 pessoas, duvido que tenha 1.200 pessoas aqui. Se tiver 300 pessoas, tem muito, né? Não tem mais de 300 pessoas aqui. Mas, de qualquer forma, vamos supor que seja 1.200. De novo, um número ridículo, né? É o que eu falo para vocês, essa é a diferença de um presidente fraco para um presidente forte. Bolsonaro foi ameaçado, o pessoal do SF, que eu não tenho dúvida nenhuma que o pessoal do SF tiraria o Bolsonaro do poder se pudesse. É que toda vez que eles começavam a ameaçar isso, o Bolsonaro chamava uma manifestação, botava 1 milhão de pessoas na rua, e aí o pessoal da SF, não, então deixa pra lá, então não vai dar, vamos ter que continuar e coisa e tal. E o Lula, por contrário, o Lula é um presidente fraco, é um presidente que mesmo quando ele precisa, quando ele pede para as pessoas comparecerem, não vai ninguém, né? É verdade, é preciso lembrar que janeiro é um mês meio cruel mesmo para manifestação e coisa e tal, porque janeiro no Brasil, tipicamente o pessoal tira para fazer férias, para passear, para sair, então é ruim fazer manifestação em janeiro, mas de qualquer forma, 1.200 pessoas, cara, porra, se for 1.200, que eu tô falando, acho que para mim tá mais com cara de 300, ainda olhando essa foto aqui, ó, se tiver 300 pessoas aqui tem muito, né, é que aqui, repara que o cara tirou a foto bem enviesada, assim, para aparecer bem assim, né, para juntar o pessoal, né. Enfim, não foi ninguém nessa apresentação do Lula, nesse discurso do Lula. O discurso dele foi um discurso que o pessoal criticou,
Diz que foi um discurso bonito, feito por marqueteiro, certamente o Sidônio já está trabalhando no marketing do Lula, só que entregou algumas coisas. O Lula se colocou como imbatível, como um ser superior. Ele está salvando a democracia e não sei o que lá. Isso é um problema, tá? Porque só o Lula acredita nisso. Só aquela pequena porcentagem da população lulista que acredita realmente que o Lula é uma pessoa boa e coisa e tal. Como eu falei para vocês, não é essas pessoas que o Lula precisa convencer. Essas pessoas já estão convencidas. Elas já vão votar no Lula de qualquer jeito. O Lula tem que convencer o pessoal do meio do caminho. E esse discurso que o Lula fez foi terrível, né? Ele falou um discurso muito cheio de estamos aqui ao contrário do que planejavam os golpistas e não sei o que planejavam os golpistas. O pessoal, manifestação, foi lá, quebrou as coisas. Que golpista, né? Que achar que ia acabar a democracia, né? Enfim, o pessoal está criticando o próprio discurso do Lula, que é um discurso muito ufanista, né? Culto à personalidade. Olha só o que eu falo para vocês, né? É o Lula virando Hugo Chávez, o Lula indo no sentido do Maduro, o Lula levando o Brasil para o lado da Venezuela. Eu não tenho dúvida nenhuma que o Lula vai tentar fazer isso, eu não tenho dúvida. À medida que for chegando o tempo, for chegando 2026, ele for percebendo que não tem chance de ganhar a eleição em 2026, ele vai tentar alguma coisa, alguma venezuelização do Brasil. Ele está tentando, na verdade, né? Essa ligação do executivo com o judiciário já é parte disso. É que eu acho que ele não vai conseguir, mas que ele vai tentar, certamente ele vai tentar, né? Tá aqui o pessoal mostrando aqui o ato esvaziado, 1.200 pessoas, duvido que tenha 1.200 pessoas aqui, mas de qualquer forma, mesmo que tenha 1.200 pessoas, pouquíssimas pessoas aqui. E aquilo que eu falo para vocês, isso é um problema para o Lula, isso mostra falta de interesse da população, né? O Lula lembra, é o que eu falo para vocês, esse negócio do golpe do Bolsonaro, de querer prender o Bolsonaro, eles não querem prender o Bolsonaro propriamente, eles querem que a população deixe de gostar do Bolsonaro e volte a gostar do PSDB ou da esquerda e coisa e tal. E não vão conseguir, está cada vez mais claro isso, que eles estão perdendo, né? O Lula minimizou o ato esvaziado e disse que os envolvidos no 8 de janeiro pagarão por seus crimes, seremos implacáveis. Não tem problema não ter ido ninguém, não, a gente vai ser implacável e coisa e tal. É o que eu falo para vocês. Eles estão numa bolha pequenininha, estão se achando acima do bem e do mal, né? O discurso ufanista, não, porque o Lula superou isso, superou aquilo, e não sei o que lá, e agora é o presidente, não sei o que lá, e eu tô achando que esse pessoal está errando o tom. Estão errando o tom pelo desespero, porque justamente o Trump está chegando aí, o mundo está caminhando em direção à direita, não tem como negar isso, em todos os países do mundo, na Europa, nos Estados Unidos, na Inglaterra, tudo quanto é lugar está migrando para a direita, o Lula está se sentindo isolado aqui, está vendo que está indo para o buraco. É o que eu falo para vocês, vai chegar 2026, o cara vai estar no desespero. O que ele vai fazer, a gente não sabe, né? E por falar em desespero, o cara ainda entregou isso. O discurso dele foi o discurso do Sidônio, mas teve uma hora que ele deu uma improvisada lá, e aí é lógico, ele falou merda, né? Falou sobre amante, coisa e tal. Ah, cara, isso foi muito engraçado, bicho. Mas eu vou falar sobre isso num outro vídeo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.